Diz a Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Você pode falar comigo? A obediência é melhor do que o sacrifício. Vamos falar mais uma vez para fim didático. A obediência é melhor do que o sacrifício. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra maravilhosa, que ela ache e encontre lugar em cada coração, que ela seja como uma semente, que eu tenho certeza que no devido tempo ela dará o seu fruto, em nome de Jesus. Amém. Você precisa compartilhar com as pessoas até os detalhes da sua vida, né? A Thaís falou sobre algo importante e interessante. Ao me ouvir falar sobre o testemunho que eu dei de algo que precisávamos em casa, ela fez a oração que nós fizemos. E hoje você tem a oportunidade de fazer a oração que ela fez, para que você alcance a bênção do Senhor, assim como nós alcançamos, amém? Gente, eu me lembro, esse texto que lemos é um texto que fala, contextualizando um pouco, da história de Saul com Samuel. E Saul foi o primeiro rei quando a nação de Israel sai de um momento teocrático para entrar no momento monocrático, né, que era a monarquia. Eles agora passam a não ter mais aquele como Deus que direcionava de fato, porque agora eles queriam um rei. Eles praticamente abandonaram a liderança de Deus e agora queriam um rei, e eles diziam que agora queriam um rei como as outras nações. O seu problema não é quando você deixa de adorar a Deus e tê-lo como referência. O seu problema é quando você quer o que o outro quer. E às vezes o que o outro quer não serve para você. Entende? Continuando a história, Saul, ele tem muitos erros, e ele achou que ia consertar o erro dele com sacrifício. Então Samuel diz para ele: é melhor obedecer do que sacrificar. Eu me lembro quando ainda morava com os meus pais, em alguma data comemorativa, especificamente para minha mãe, dia das mães, o aniversário dela, alguma coisa assim, eu perguntava para ela: mãe, eu queria dar um presente para a senhora. O que a senhora gostaria de ganhar de presente? Eu sempre gostei de presentear muito, sabe? Marina tem que me segurar, porque senão eu ando quebrado. Eu amo ser generoso com as pessoas, e não necessariamente com quem precisa. Eu gosto, inclusive, de honrar pessoas. E eu me lembro que eu trabalhei um mês todo, gente. Ainda adolescente, eu me lembro que eu trabalhei um mês todo para poder dar um presente para minha mãe. Eu comprei uma sandália para ela. E aí eu trabalhei o mês todo, dei uma sandália para ela de presente. Ela gostou tanto da sandália que ela deu a sandália para os outros, entendeu? E aí eu descobri que minha mãe era mais generosa do que eu. Aí eu falei: caraca, eu fiquei aqui, trabalhei o mês todo, Simone, para dar, né? Dá para você ter uma ideia de quanto eu ganhava pouco, né? Ou a sandália que era cara. Não, eu ganhava muito pouco. E aí eu dei esse presente para ela. Ela ficou feliz, obviamente. Mas aí para os próximos eu fiquei com aquilo na cabeça: será que minha mãe não gostou do presente? Eu falei: mãe, o que a senhora gostaria de ganhar de presente? Aí aquela famosa frase que toda mãe diz, qual que é? Obediência, meu filho. A mãe quer obediência. Aí, mais alguém aqui que ouviu isso da mãe? Mais alguém? As mães de hoje não, quer presente mesmo. É porque os filhos estão obedientes, aí elas querem presentes. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei: gente, como alguém pode ter a oportunidade de escolher uma coisa, né? E ela fala obediência. Foi aonde eu pude entender. Aquilo não fazia sentido, e passou a fazer sentido depois que eu me tornei pai. O tanto que obediência é um presente para o pai e para uma mãe. Vendo os meus filhos, o comportamento deles, né, e a forma deles obedecerem, eu pude perceber o tanto que isso é importante. Na maioria das vezes, Benjamin obedece mais devido à sua capacidade cognitiva, inclusive por ser mais velho. Benjamin vai fazer 6 anos agora. A Mel já obedece menos. A Mel, gente, vou aproveitar a ausência dela, ela é terrível. Se você já teve uma oportunidade de ver alguma coisa, um story meu, você pode ver que a Mel é terrível.
estava falando para vocês, a Mel é maravilhosa. A Mel é linda. A Mel é o meu amor. Beijo, Mel. Quebrei meu jejum agora. Nós estamos aqui no jejum de não falar das pessoas, né? Quem aqui já quebrou umas 30 vezes? Deixa eu ver. Misericórdia. Então tá bom, você vai para o inferno, você vai comigo. A melhor coisa da vida é você estar numa igreja verdadeira, irmão. Você acha que eu preciso ficar pagando bonitinho para você aqui? Já quebrei umas 30 vezes já. Mas eu peço perdão e continuo. Amém ou não amém? Estamos agarrados nos 21 dias. Pelo menos já está falando menos. Fiquei preocupado com isso. Será que eu vou para o inferno? Bom saber, viu? Então, Benjamim obedece mais. Mas por que o Benjamim obedece mais? Pelo seu nível de maturidade. Porque quanto mais maduro, mais capacidade de obedecer você tem. Amém. É por isso que você não pode julgar o seu irmão por não estar aqui hoje. Porque você tem mais maturidade espiritual. Amém. Já o Benjamim, ele chega a me constranger com o seu nível de obediência. Estou falando para você em Deus. O Benjamim, ele me constrange, gente. Eu já cheguei a... Quando eu preciso corrigir o Benjamim, lá em casa a gente usa a vara. Porque você nunca pode bater no seu filho com a sua mão, porque sua mão foi feita para abençoar. O que você faz? Usa a vara. Mas você tem que aprender uma coisa. Quando você bate no seu filho, tem que doer mais em você do que nele, porque senão não é correção, é descarrego de alma. Porque tem pai e mãe que não corrige filho, eles desestressam no filho. Entende? Então aprenda isso. Quando você for corrigir seu filho com a vara, tem que doer mais em você do que nele. Não é sobre a dor, não é sobre a força que você está colocando. É sobre o amor que você está colocando para poder ensinar. E principalmente, eu já cheguei a corrigir o Benjamim, eu já compartilhei com vocês uma vez aqui, que depois eu fui chorar. Porque machuca na gente, dói. E principalmente então, já aconteceu de eu estar estressado. E principalmente depois disso eu fico com dificuldade de me perdoar por isso, sabe? Nós somos seres humanos. Eu acredito que nós podemos tentar agradar a Deus de várias formas, mas a obediência é uma maneira de agradarmos muito a Deus. Assim como nós queremos a obediência dos nossos filhos, Deus requer a obediência de nós. Agora, o que a Bíblia diz sobre obediência? Porque o que é que pode afastar-nos do amor de Deus? Isaías capítulo 59, versículo 1 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas diz o texto, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Ou seja, a mão do Senhor está estendida para nos abençoar, os ouvidos do Senhor estão abertos para poder nos ouvir, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Pai. Existe uma discussão teológica sobre a questão de Deus ter clamado, Deus meu, de Jesus ter clamado, Deus meu, por que me desamparastes? Mas teólogos chegam a um consenso que como Jesus pegou sobre si os nossos pecados e as nossas iniquidades, eles pegam como base esse texto dizendo que Deus já não poderia nem olhar para Jesus mais, porque o pecado da humanidade estava sobre as costas dele. E a única coisa que faz separação entre Deus e nós é o pecado. Agora, quando a gente fala de pecado, o que é que vem na sua mente? O que vem na sua mente quando nós falamos de pecado? Você provavelmente deve ter pensado em adultério, fornicação, perversão, comportamento sexual impróprio. Eu ouço com frequência um trágico comentário: ele caiu em pecado. Isso geralmente quando diz assim, que fulano caiu no pecado, está querendo dizer que alguém teve uma queda, um líder teve uma queda na questão sexual. Porque a gente tem uma linguagem, né? Existe o linguajar crentez. Fulano caiu. Para quem nunca ouviu isso, fala assim: caiu aonde? Machucou? Né? Mas nós estamos querendo dizer geralmente alguém que teve uma queda na área sexual, por exemplo.
Ao pensar sobre isso, eu quero perguntar para você uma coisa. Qual que foi o primeiro pecado da humanidade? Olha que culto didático gostoso, né? Qual que foi o primeiro pecado da humanidade? Desobediência. Então você está querendo me dizer que Adão não traiu Eva? Você está querendo me dizer que ele não bebeu para poder se embriagar? Você está querendo me dizer que Adão não roubou? Você tá me dizendo que eles não tiveram relação sexual ilícita? É isso que você está querendo me dizer? É isso? Porque pecado na nossa cabeça é só isso. Mas eu já vou dizer para você uma coisa. Pecado é desobediência. Vou falar de novo. Pecado é desobediência. Você peca quando você está em desobediência. Então diga para alguém que está do seu lado, por favor, para fim didático: pecador não é aquele que foi à exposição. Pecador é aquele que vem no domingo, mas não obedece a Deus. Continua? A nossa mente religiosa não consegue aceitar isso. Eu não quero nem entrar nesse consenso para você. Estou dizendo porque eu já fiz parte de um clube que gostava de apontar o dedo, mas nunca conseguia ver as coisas erradas que cometia. Pecado é iniquidade, de acordo com 1 de João capítulo 3, versículo 4, diz: qualquer que pratica pecado também pratica iniquidade, porque pecado é iniquidade. O mesmo texto na versão NVI diz: todo aquele que pratica pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Logo, pecado é iniquidade e pecado é a transgressão da lei. A palavra grega para transgressão da lei é anomia. O dicionário grego define essa palavra como a condição de estar sem lei, por causa da ignorância dela ou da sua violação. Colocada numa forma simples, transgressão da lei significa não se submeter à lei e à autoridade de Deus. Quem está em pecado? Aquele que está fora da lei. Eu gosto de um texto que diz, em Lucas capítulo 14, versículo 15, gostaria que você prestasse bastante atenção nesse texto, que diz: ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer do banquete do reino de Deus. Quem quer participar do banquete do reino de Deus? Aí. Então feliz é aquele que pode participar. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Poucas pessoas? Muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O que eles estavam dando? Desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso vê-la, por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou-se ao servo: vá rapidamente às ruas e os becos da cidade e traga os pobres e aleijados e os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Nessa parábola a vontade de Deus é declarada: venham, pois tudo já está preparado, o banquete está pronto, vocês podem provar do meu banquete, do reino de Deus. Essa declaração é direcionada àqueles que já foram convidados, ou seja, a igreja que foi convidada, e não os incrédulos que nunca ouviram o evangelho. Contudo, essas pessoas começam a dar desculpas para não atenderem ao convite. Observe que o primeiro não disse: olha, eu tenho uma garrafa de cachaça especial e eu vou a uma festa no final de semana, por favor me libere, eu não posso estar. Quando a gente lê a Bíblia e a gente vai
analisar esse texto, a gente observa que o primeiro disse: olha, eu não posso ir a esse banquete porque eu acabei de comprar uma propriedade. Eu faço uma pergunta para você: comprar uma propriedade é pecado? Ter posses é pecado? Se for, muitos de nós vamos estar enrolados. Quem aqui tem uma casa? Deixa eu ver. Então, se for, o resto não tem não? Você não quer falar, né? Se ter propriedade for pecado, nós estamos enrolados, está todo mundo pecando. Agora entenda isso: contudo, comprar uma propriedade não é pecado, mas quando o nosso interesse em bens materiais se torna mais importante do que a nossa submissão imediata à palavra de Deus, está incluída a definição essencial de pecado: é transgressão da lei e não a submissão à autoridade de Deus. O segundo disse: eu acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Comprar bois, equipamentos necessários para o nosso meio de vida, não é pecado. Mas os negócios não podem se tornar mais importantes do que aquilo que Deus tem para você, a voz dele, e o que ele espera que você faça, que é obedecê-lo. Agora, o terceiro chega a chocar. Por quê? Porque nós entendemos que família é algo muito precioso de Deus. E uma família começa de um casamento. O terceiro disse: eu acabo de me casar, por isso eu não posso ir. Luciano Subirá tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim que, na verdade, num texto ele diz assim, que Deus ama tanto o relacionamento que ele não respeitou nem a lua de mel de Adão e Eva. Eva nasceu lá num dia, foi tirada lá da costela de Adão. No outro dia Deus estava lá, na viração do dia. O que o texto está querendo dizer? Que casar é pecado? Não. Mas se o seu cônjuge tomar o lugar de Deus e você deixar de obedecer à voz de Deus, você está pecando. Jesus mostrou como cada homem escolheu outras prioridades e rejeitou estar diante do seu banquete. Agora a ordem foi: saia pelos becos e valadas e convide pessoas para estar aqui, porque a igreja rejeitou. Convide pessoas para estar na minha mesa, porque a igreja rejeitou. Quando a gente lê isso e não nos surpreende, nós passamos a refletir e precisa causar algo em nós, porque você tem que entender que a questão da fornicação, da prostituição, da embriaguez, porque a turma que agora descobriu que beber não é pecado, porque antes o que acontecia? Te ensinava algo e você não lia a Bíblia, você não tinha acesso, você não lia a Bíblia. Hoje você tem acesso. Então, beber uma bebida, tomar bebida alcoólica é pecado? A Bíblia fala que a embriaguez é pecado. Aí a pessoa fala assim: nossa, que bom ter descoberto isso. Aí você anula o resto do versículo que fala que a embriaguez é pecado. Então cutuca alguém que está do seu lado e diga para ele: não posso falar isso aqui nunca. Meu irmão, você não vai noção. A frase que eu ia falar aqui: não posso falar aqui nunca. Nunca. Você achou que eu ia falar? Não posso falar. É aquela que eles falam para você beber, mas com? Falar nunca. Isso dá um problema para mim, você não faz noção. Pastor presidente me tira. Agora, o que precisa nos surpreender é que Adão foi pego nessa questão em que ele desobedeceu. Na nossa cabeça, pecado são coisas escandalosas. Você está em pecado quando você desobedece. Quando a mesa está preparada, você rejeita estar na mesa, estar em comunhão com seus irmãos. Logo, a desobediência,
abre portas para pecados escandalosos. Pastor Bruno, o fato da pessoa rejeitar se assentar à mesa, porque o que remete mesa para você? Intimidade. Diga comigo, mesa é intimidade. Mesa é transparência. Quem não gosta de transparência, não gosta de intimidade, não gosta de mesa. Porque na mesa eu me revelo. Prova na Bíblia, Judas. Foi na mesa que ele se revelou. Foi lá que ele se revelou. O que eu quero dizer para você é que você não trai a sua esposa, você não se embriaga, você não cai na prostituição em primeiro lugar. Primeiro você desobedece à voz de Deus em não exercer o ministério que Ele espera que você exerce. O resto é só uma consequência. Quando você desobedece e não quer participar do banquete que Ele ofereceu para você, do ministério que você não está exercendo, o resto é só uma consequência. Se o seu irmão está numa festa que você não considera um lugar apropriado para ele estar, é só o reflexo da desobediência que ele anda com Deus. Você entendeu isso ou não? É simples assim. A desobediência abre porta para outros tipos de pecado. A desobediência ao chamado de Deus abre portas para outros tipos de pecado. Aí o dono da casa instrui, conforme o versículo continua dizendo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Na Bíblia, as pessoas que ficam nos caminhos valados representam prostitutas, cafetões, ladrões, membros de gangues, assassinos, alcoólatras. Então, o que o dono da festa está dizendo é: já que a igreja não quer participar, chama-os de fora, porque eles vão participar daquilo que eu tenho para fazer. Só que não cabe na cabeça de um religioso de jeito nenhum. Faça uma pergunta para a pessoa que está do seu lado: se Jesus viesse hoje, como veio da primeira vez, ele frequentaria a sua igreja? Qual foi a resposta que te deu? Dias de iniquidade. Os discípulos de Jesus perguntaram sobre o final dos tempos. Tá, pastor, me explica o que você quis dizer com isso. Eu quero saber o seguinte: aqui nesse lugar existe espaço para amarmos todos os tipos de pessoa? Ou você ainda tem um dedo da condenação? Aponta o dedo para o seu irmão aí. Olha para esse dedo dele aí. É dedo de quem condena? Ou é a mão de quem estende para dar amor e carinho? Porque às vezes nós queremos fazer o papel de Deus, Miriam, que nem é o momento dele fazer ainda. Os discípulos de Jesus perguntaram sobre os finais dos tempos, e ele lhes respondeu contando sobre um evento que aconteceria, descrevendo as condições que prevaleceriam nos dias que antecederam a sua vinda. Mateus capítulo 24, versículo 12 e 13 vai dizer: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos vai se esfriar. Agora, que muitos são esses aqui? O amor usado aqui nesse versículo é o amor ágape. E ele diz: eu vou dar a vocês um amor que o mundo não pode conhecer. Que amor que é esse? O amor ágape. Agora, se o mundo não pode conhecer esse amor, a não ser por meio da igreja, de quem que Jesus está falando nessa parábola? Da igreja. O amor de muitos vão se esfriar. O amor de quem? Da igreja. Porque você fala assim: nossa, está vendo como que o roubo está aumentando, como que as coisas estão aumentando, como que o mundo está desandando, como tanta coisa está acontecendo de errado. Não, meu irmão, o amor de muitos vai se esfriar, não. Eu faço uma pergunta para você: a entrega que você dá para Deus hoje é a mesma de quando você estava naquele seu primeiro amor? Porque nós somos bons para poder apontar ao nosso redor e para dentro de nós.
Então Jesus não está falando da sociedade, Ele está falando de nós, como igreja. Não podemos desenvolver um padrão de colocarmos nossa agenda, prazeres e planos acima da necessidade de obedecermos aos mandamentos do Senhor. O problema é que, o que eu quis dizer principalmente com a ministração do domingo passado, é que Deus não tem problema em prosperar os seus filhos, senão a gente sai de dois extremos. Um extremo que já existiu e ainda continua existindo são aqueles que acreditam que para ter a presença de Deus na sua vida você tem que ser pobre, você não pode ter nada, porque a riqueza te afasta de Deus. Mas existe um outro extremo também, que diz que sinal de Deus na sua vida é o sinal da riqueza. E não tem problema nenhum com isso. O que eu quis dizer para você é que você pode prosperar, mas eu tenho observado que nos últimos tempos, níveis de prosperidades maiores tende a nos afastar da presença de Deus. Você pode ter tudo, você não pode abrir mão da presença de Deus. Por quê? Porque geralmente, quando você está com dores, passando por muitas dificuldades e necessidades, você lembra de Deus. Por que você tem que ter vida diária com Deus? Para você não depender de uma enfermidade por resto da sua vida, para você orar. Quem entendeu diz amém. É isso que eu estou querendo dizer para você hoje. Essa enfermidade tem que ir embora. Vou falar de novo, essa enfermidade tem que ir embora. Mas se ela for embora, você vai continuar se dedicando à oração como você dedica para poder pedir para ser curado? O marido vai chegar. Não tem ninguém solteiro aqui, não sei. A esposa vai chegar. Não tem homem aqui. Não. Solteiro aqui também não. Vou dar uma chance de novo. Entendeu? O esposo vai chegar. A esposa vai chegar. A hora que eu falar que a esposa vai chegar, você que é homem que está solteiro, levanta, dá um pulo e fala: glória a Deus. Para ela entender que você está aí, você é bobo. O esposo vai chegar. A esposa vai chegar. Mas quando ele ou ela chegar, você vai continuar se dedicando à oração da mesma forma que você dedica para ele chegar? Porque o nosso problema é que nós estamos usando Deus para as coisas que nós desejamos. Quando Deus quer conosco um relacionamento. É isso que Deus quer. Uma mulher que é procurada só com fins sexuais pelo seu marido, não tem prazer de estar com esse cara não. Só procura a esposa quando quer alguma coisa. Quando faz um convite para ir para o mato, tem gente que não entendeu nada. Quarta-feira teve um evento aqui na igreja que a gente descobriu tanta coisa, irmão. Você está doido. Pensa nos irmãos corajosos. Que mulher que fica satisfeita em um marido procurar só quando quer relação sexual? Que marido que fica satisfeito quando a esposa procura só querendo cartão de crédito? A coisa mais linda do mundo é receber um elogio e depois não ter um. Me dá isso? Que tipo de relacionamento que você acha que Deus quer com você? É aquele que você agradece antes de pedir. É aquele que você adora antes de pedir. Porque pedir, meu irmão, não tem que pedir todo dia. Você tem que pedir pelo seu filho, você tem que pedir pelo seu esposo, você tem que pedir pela sua esposa, mas antes agradeça e adore. Por quem Ele é, não por aquilo que Ele pode fazer por você. Hoje isso parece ser um comportamento normal ou anormal, colocado de forma simples. Eles não vivem o que professam. Falam uma coisa e fazem outra. Mas Deus está procurando filhos com os corações que desejam andar em obediência. Não importa em que área da vida somos desafiados como cristãos, devemos nos deleitar em fazer a vontade de Deus. O problema é que existe um poder secreto na iniquidade. O que é isso? Tiago capítulo 1, versículo 22 vai dizer: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Como assim, Tiago?
Dizem que Tiago é o Salomão do Novo Testamento. Muito inteligente, inteligentíssimo. O texto diz: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Como que alguém pode enganar a si mesmo? Precisamos nos perguntar sobre duas questões importantes. Primeiro, qual é a causa raiz desse engano? E o segundo, por que este engano é capaz de correr desenfreado? Agora, a pergunta que eu faço é: quando você engana a si mesmo? Quando você tem um diálogo interno e você diz: isso não tem nada a ver. Vou repetir. Quando você engana a si mesmo, quando você tem um diálogo interno e você diz: isso não tem nada a ver. Você mergulha no pecado, você entra no lamaçal de pecado e não consegue sair dele mais, quando você começa a dizer para coisas simples: isso não tem nada a ver. E é uma decisão, porque quem sopra no seu ouvido para você fazer isso, e quem é o diabo, quem sopra para você não fazer é Deus, e a resposta que você dá geralmente para Deus é: isso não tem nada a ver. Agora, o que o isso não tem nada a ver, pastor? Não sei, você que sabe. Você que sabe que tipo de pecado de estimação que você tem, meu irmão. Que tipo de pecado, que pecado de estimação que é esse? É aquele que você peca todo dia, você vai lá e passa a mão na cabecinha dele, como se você estivesse passando a mão na cabecinha do seu cachorro e falando: isso aqui não tem nada a ver, fica aqui. Dá um exemplo, te dou. Esse número de WhatsApp, maridão, que está aí no seu telefone, que você traía sua esposa, que você já não trai mais, mas você deixa aí por segurança. Porque um dia você pode se encontrar com ela de novo. Você está fazendo carinho nesse número de WhatsApp assim, ó. Uma hora eu te encontro de novo. Deleta isso, joga isso fora. Olha o silêncio da morte. Ezequiel capítulo 33, versículo 30 e 31 vai dizer: quanto a você, filho do homem, seus compatriotas estão conversando sobre você junto aos muros e às portas das casas, dizendo uns aos outros: venham ouvir a mensagem que veio da parte do Senhor. O meu povo vem a você, como costuma fazer, e se assenta para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Ouvir e não colocar em prática é o mesmo que não ouvir, irmão. Muitas pessoas da igreja amam pregações, os ensinamentos, mas na realidade elas ainda amam a sua vida acima da vontade de Deus. O número dos evangélicos estão crescendo assustadoramente. Tá, cadê os frutos disso? Pastor, o que é ouvir e praticar? Ide pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Isso é um mandamento de Deus para nós. Qual foi a última pessoa que você convidou para poder participar de um culto na igreja? Aí você vai falar assim para mim: nossa, eu convidei 30, veio os 30. Eu quero saber do seguinte: qual foi que você discipulou? Porque isso não é uma obrigação do seu pastor. Isso é um mandato de Deus para nós. Pregar o evangelho e fazer discípulos é uma missão nossa. Só que fazer discípulo para nós é algo muito difícil. Pergunta por quê? Porque nós vamos ter que abrir mão da nossa vida pessoal às vezes. E tudo que nós amamos hoje é a nossa vida pessoal. Não, isso é a minha vida pessoal. Quem aqui já foi discipulado um dia? Levanta a mão, deixa eu ver. Agora eu vou te fazer outra pergunta. Vou fazer a primeira de novo. Quem já foi discipulado um dia? Se você já foi discipulado um dia, significa que alguém te pegou para criar. Certo? Isso fez bem para você? Amém ou não amém? Então por que você não faz o bem para outro agora? Será que se cada um de nós aqui pregarmos o evangelho e discipularmos alguém, vai caber gente aqui nessa igreja? Não, mas nós não queremos cuidar. Nós queremos ser cuidados. Como que nós queremos ser cuidados? Nós queremos ser cuidados, queremos ir lá na igreja e receber aquela palavra gostosa, aquele leitinho. Sabe? Que põe na boquinha, que já vai morninho. Você entende isso? Por quê? Porque as nossas igrejas no Brasil foram doutrinadas para serem igrejas pastorais. O que um pastor faz? Cuida. Um pastor faz o quê? Cuida. Mas dificilmente um pastor consegue fazer com que os seus discípulos se multipliquem. Mas para nós é muito gostoso. Por quê? Porque o pastor tem que cuidar de mim, pronto.
Diz a palavra do Senhor: crescer e multiplicai. Quando você não multiplica, você está em desobediência. Vou falar de novo. Quando você não multiplica, você está em desobediência. Como que esse engano acontece? Como que você acha que a serpente enganou Eva? A serpente enganou Eva, meu irmão, não foi no primeiro dia. Meu irmão, você acha que uma mulher cai na lábia de um homem numa noite? Muda de assunto. Mas vamos mudar. Você acha que uma mulher... O que foi que vocês estão rindo aí? Você acha que uma mulher casada cai na lábia de um homem em um dia? Cai não. Esse cara tem que falar uma vez. Esse cara no outro dia tem que falar de novo. O cara no outro dia leva um bombom. Depois manda uma cesta. E aí até conseguir fazer alguma coisa com ela. Casada. Mulheres são inteligentes. As daqui é burra. Tudo burras aqui. As mulheres são inteligentes, sábias, lindas, maravilhosas, submissas. Ó, Deus viu que diminuiu. Vocês são inteligentes e sábias. Eva não caiu assim no conto da serpente, da noite para o dia. Mas a serpente conseguiu enganar Eva, dizendo assim para ela: foi assim que ele disse? Eu acho que ele quis dizer isso por causa disso. O diabo sempre vai apresentar uma outra versão de Deus para você. Vou te falar de novo. O diabo sempre vai apresentar outra versão de Deus para você. Agora, Jesus é o segundo Adão que em um cenário todo caótico resolveu não ceder à tentação. Diferente de Adão, que no lugar perfeito caiu. Quem é o nosso maior modelo? Jesus. Essa palavra, ela é uma palavra confrontadora. E eu quero mesmo é chamar a sua atenção para que você saia daqui hoje entendendo talvez o que está acontecendo com você, o que está causando esse esfriamento em você. Porque você diz: eu não estou traindo minha esposa, eu não estou traindo meu esposo, eu não estou roubando, eu não estou matando, não estou me embriagando, não estou me prostituindo. Porém você está em obediência, quando Deus espera que você faça algo que você não está fazendo. Porque aquele que foi chamado para o banquete não foi porque deu a desculpa do casamento. Ele colocou como prioridade o seu casamento. Aquele que diz que comprou uma propriedade, colocou a propriedade em primeiro lugar. E o texto diz que todos eles deram desculpas. Eu quero saber de você quais são as desculpas que você está dando para Deus. Quais são as desculpas que você está dando? Porque as suas desculpas estão se tornando situações de desobediência, que tem te afastado de Deus e não tem permitido que você participe do banquete que Ele tem. Adão e Eva, todos os dias eram presenteados com a presença de Deus na viração do dia. Eu amo a viração do dia, eu amo o pôr do sol. Mais alguém? Mas um dia, Deus chega e Adão não está lá. Então Deus pergunta: Adão, aonde você está? O que Deus pergunta para Adão? Meu lado direito, o que Deus perguntou para Adão? A igreja toda, o que Deus perguntou para Adão? A pergunta de Deus para Adão não foi: o que você fez? Porque nós somos assim, quando alguém faz algo conosco que nós não gostamos, a pergunta que nós fizemos é: o que você fez? Mas a pergunta de Deus para Adão foi: aonde você está? Senhor, eu vi que estava nu, por isso me escondi. Tá bom, Adão, seu problema é estar pelado, mas eu sempre te vi assim. Para mim você sempre esteve assim. Meu irmão, o que tem mudado na sua vida não é a forma
com que Deus te vê. O que tem mudado na sua vida é a forma como você tem visto Deus, que já não é mais a mesma. Engraçado, eu estava em casa fazendo devocional, e nossos filhos vêm e copiam. O Benjamin disse assim, eu fui fazer o devocional, o Benjamin disse assim, papai, eu posso fazer também? Eu falei, claro, você deve fazer. Pegou a Bíblia dele, começou a ler. Aí de repente ele percebeu que eu estava demorando um pouco mais no meu devocional, e falou, papai, já terminei de ler. O que eu faço agora? Eu falei, vai orar, Benjamin. Aí ele falou assim, papai, cantar também é orar? Eu falei, ué, você está cantando para Deus? Você está entregando adoração, oração a Deus. Ele falou, então eu vou cantar também. Aí o Benjamin de repente começou a cantar assim. Agora você me inspirou a cantar uma coisa aqui. A alegria do Senhor é a nossa força. Joga a mão pra cima, entra no clima pra gente adorar. A alegria do Senhor é a nossa força. Joga a mão pra cima, entra no clima pra gente adorar. Lá, lá, ya, lá, ya. Mas quando eu fui perceber, o Benjamin estava pelado. O olho fechado, com a mão levantada. Lá, lá, ya, lá, ya. O Benjamin estava adorando a Deus nu. Sabe o que você precisa fazer hoje? Tirar sua roupa e adorar a Deus de uma forma que Ele vai te ver como você é. E isso não te incomodar. Porque o nosso problema é que a gente quer colocar uma roupa. Pode aplaudir ao Senhor. Porque o meu e o seu problema é que a gente quer colocar uma roupa que pareça que a gente está perfeito para poder adorar. Não, meu irmão. Deus está querendo a sua adoração verdadeira. Sua oração genuína. Senhor, está aqui aquele que errou hoje. E eu não estou aqui, meu irmão, para te acusar, para poder apontar o dedo para você. Eu estou aqui para poder te ajudar a descobrir aonde você estava desobedecendo, para a partir de hoje começar a obedecer para poder fazer parte do banquete do rei. Porque a palavra de Deus não precisa ser uma palavra condenatória. Não estou aqui para te condenar. Estou aqui para poder mostrar para você que existe solução. Qual que é a graça do pique-esconde? Qual que é a graça do esconde-esconde? Ser achado. A graça do esconde-esconde é ser achado. Eu chego lá em casa, quando a Mel escuta a porta abrindo, ela esconde. Aonde ela esconde? Na minha frente. Ela coloca a mão no rosto assim, fica na parede. Aí eu tenho que fingir que eu estou procurando a Mel. Marina, cadê a Mel? Não sei. Isso quando ela não está no colo da Marina. Marina, cadê a Mel? Não sei, Henrique, cadê a Mel? Eu falo, Mel, aí eu ando a casa toda. Aí depois eu volto lá e falo, achei ela. Porque a graça do pique-esconde é ser achado. A graça do pique-esconde é ser encontrado. Deus estava lá na viração do dia, brincando de pique-esconde com Adão, da mesma forma que brincava. Só que o problema é que agora Adão não queria ser achado. O problema é que Adão agora já não queria ser encontrado, porque ele estava envergonhado, porque ele estava despido. Eu conheço diversas situações em que famílias têm problema com os filhos nas drogas. Meu irmão, uma mãe, para não deixar um filho entrar dentro de casa, é muito difícil de acontecer. Um pai luta até o final com o filho. E o pai, todas as vezes que o filho diz, pai, eu estou arrependido, o pai fala assim, meu filho, entra para dentro, toma um banho, almoça ou janta, e vai deitar, o seu quarto está te esperando. Meu irmão, se você conseguir ver Deus como seu pai, não interessa o que você fez, é só pedir perdão e entrar para dentro da casa que o seu quarto está te esperando. Eu te dei uma palavra tão maravilhosa. Falei para você, se você conseguir ver Deus como seu pai, não interessa o que você fez, o seu quarto está te esperando.
Mas nós fomos doutrinados a sermos punitivos. E não é Deus que nos perdoa, é nós que às vezes não conseguimos nos perdoar. Mas essa é a noite em que você pode ser encontrado por Deus. Diz o texto bíblico em 1 de João capítulo 2, versículo 1, Mensageiros Music: meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Meus filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecarem, vocês têm alguém lá no céu que está intercedendo por vocês. Eu ouvi uma frase no meu grupo de devocional de GMC que me chamou muita atenção, que eu gostaria de compartilhar com você, que é: a obediência quebra a maldição. Vou falar de novo. A obediência quebra a maldição. Levante-se do seu lugar. Olha só, eu quero falar para você como igreja, que Deus preparou diante de mim e de você um banquete. E Ele está convidando você para poder participar hoje. Existem muitos dons em você. Existem muitos talentos em você. Você só precisa deixar de dar ouvidos à voz errada. Por que você já não serve mais como você servia? Por que você já não se entrega mais como você se entregava? Por que vir à igreja aos domingos para você já é uma coisa normal? Talvez você está se tornando um religioso. Talvez você está olhando a igreja, as outras igrejas como igrejas religiosas, mas talvez você está dentro de uma igreja que fala que não é religiosa e sendo um religioso. Porque religioso é aquele que faz as coisas porque tem que fazer. O religioso, ele já entrou em modo automático e faz sem saber por que está fazendo. Feche os seus olhos agora. Tire as suas roupas. Tire suas capas. E faça a sua oração.
abraça-me, oh, com teus braços de amor, abraça-me, eu quero te abraçar, abraça-me, abraça-me, oh, com seus braços de amor. Escute, existem muitas pessoas que se alimentam daquilo que tem fome. Você se alimenta daquilo que tem fome. Existem pratos que são lindos e maravilhosos, mas não são nutrientes para o seu corpo. Você pode até comer, vai te saciar naquele momento, mas não é um nutriente suficiente para o seu corpo, que o seu corpo precisa. E talvez você já esteve diante de banquetes que saciou a sua fome naquele momento, mas e depois? O que significa isso? Uma festa que você desejou tanto ir, você foi, naquele momento te saciou, mas e no outro dia? Como que ficou sua vida? Eu quero dizer para você que existe um banquete que vai nutrir o seu espírito, para você ficar forte todos os dias.